Aleluia. O que eu mais quero na minha vida é conhecer de Cristo. O que eu mais quero na minha vida é conhecer Cristo. Eu também. Aleluia. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus, a quem enviaste. Vamos passar a eternidade conhecendo eles. Que esperança. Aleluia. Sem Jesus, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Vamos dizer juntos? Sem mim, nada podeis fazer. Podemos estar nesta reunião sem Jesus? Sem Jesus, até dormir nessa reunião, vocês dormem. E se vocês dormirem, por favor, durmam com Jesus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E com ele, tudo. Jesus, aí Paulo descobriu esse segredo. Aí disse: em tudo posso em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece. Sem ele, nada podemos. Nele, tudo podemos. Precisamos descobrir bem esse segredo. Amém? Paulo descobriu. Esse era o segredo da vida dele. Ele disse: olha, depois que eu descobri isso, passei a me gloriar nas minhas fraquezas. Paulo se alegrava na própria fraqueza, porque aí ele descobriu que quando ele era fraco, então aqui ele era forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então ele passou até a gostar de ser fraco. Irmãos, eu sou fraco e até gosto, porque aí o poder de Deus pode se aperfeiçoar. Naqueles que se consideram fortões, Jesus pouco pode fazer. Você é fraco que nem eu? Quantos fraquinhos tem aqui? Então, Jesus, o poder de Jesus se manifesta em você. A esperança para você. Quantos fortões tem aqui? Só em Cristo, aleluia. Quantos fortes em Cristo? Aleluia. Hoje, agora à tarde, queremos continuar o assunto de ontem à tarde. Ontem à tarde, tratamos de Jesus como discipulador, a paternidade de Jesus, o cuidado de Jesus com seus discípulos, como Jesus dizia que os guardava e protegia, como havia esse vínculo estreito, a tal ponto de Jesus dizer e ter esse firme propósito de que nenhum deles se perdeu, daqueles que o Pai lhe deu, exceto o filho da perdição. Vimos também que nesse coração de papai espiritual, o ambiente na igreja tem que ser um ambiente de amor, de paciência, de brandura. Como é que se corrige um discípulo fraco? Firmeza e brandura.
Os dois P's. P de pai e P de padrão. Os dois grandes. Não pode ter um P pequeno. Aleluia. Agora, irmãos, vamos voltar àquela oração de Jesus em João capítulo 17. E vamos observar mais dois aspectos que foram cuidados de Jesus. Aleluia. O tema hoje é guardando e formando ou edificando, guardando e edificando os discípulos por meio da oração e da palavra. Esses dois recursos. Guardando e edificando os discípulos por meio da oração e da palavra. Também mencionamos ontem, irmãos, que a edificação dos discípulos, nós não temos como fazê-la. É algo sobrenatural. Você, como discipulador, não tem como guardar e edificar teus discípulos com recursos próprios. É uma obra sobrenatural. Igual que você sabe que você não pode converter ninguém, nem convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo, assim também nós temos que saber que nós não podemos edificar ninguém sem ser como obra do Espírito Santo. Igual que a conversão é algo sobrenatural, a edificação que há aqui na igreja é obra sobrenatural. A edificação que havia na igreja no princípio é um negócio espantoso, irmãos. A edificação de Paulo com seus discípulos é um negócio que é uma aberração. Paulo formava um pastor em um ano. Formava um pastor. Passava por uma cidade, quando passava por ali, já deixava lá um presbítero constituído. Em Jerusalém, se converteram de vez 3.000. Como é que você edifica 3.000 pessoas? Só com recursos sobrenaturais. Você imagina aqui, se convertessem 3.000 de uma vez. Queremos isso? Eu quero. Nós queremos. Nós precisamos de recursos sobrenaturais, senão vai ser um Deus nos acuda. Desculpem essa expressão. Mas vai ser literalmente, Senhor, acode-nos. Um monte de bebê, um monte de problema, um monte de gente imatura. Só com recursos sobrenaturais. E nós temos esses recursos. Aqui é o tema que queremos tratar hoje. Temos recursos sobrenaturais para edificar os discípulos. E temos que usá-los. Amém? Nós temos que reconhecer, irmãos, Deus já tem feito muita coisa com a gente. Deus tem restaurado sua igreja. Mas nós temos que reconhecer que ainda falta.
havia uma medida de graça naquela igreja lá no princípio, de unção, de poder, que nós ainda não temos a mesma medida. Mas por isso não podemos nos acomodar. Você não pode se acomodar com a medida de graça que você tem de unção e de poder. Não pode. A promessa do Senhor, que Ele iria edificar sua igreja. Aquela promessa que havia a Israel, que a glória da última casa seria maior que a primeira, refere-se à igreja do último tempo. Jesus está preparando uma igreja assim gloriosa, poderosa, santa, cheia de Deus, cheia de Cristo. E para isso, temos que aprender e usar esses recursos que temos sobrenaturais. Amém? Um dos recursos para a formação dos discípulos é a oração. Um dos recursos para a formação dos discípulos é a oração. Deus, aqueles que são discipuladores, me refiro mais diretamente a você, mas não libera os outros também não. Você também tem a tua responsabilidade de oração, você que ainda não é discipulador. Mas esses discipuladores, quero dizer uma coisa, o teu trabalho mais eficaz e importante é orar pelos teus discípulos. O trabalho mais eficaz e importante do discipulador é orar. Vamos ver aqui João capítulo 17. Vamos ler só alguns versículos. Bem, o primeiro que observamos é o seguinte: o capítulo todo, o que Jesus está fazendo? Orando, e orando por quem? Pelos discípulos. Todo este capítulo é de intercessão pelos discípulos. Versículo 9. É por eles que eu rogo, é por eles que eu peço a Ti, que eu clamo a Ti. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Versículo 11. Olha Jesus rogando aqui por eles, clamando: Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, guarda-os, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 15, de novo há uma intercessão específica pelos discípulos. Diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Versículo 17. De novo Jesus pede por eles. Agora pede pela santificação deles. Diz assim: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há muitas coisas, irmãos, aliás, talvez todas as coisas que você tem que edificar no teu discípulo, elas são espirituais. Elas são interiores.
Você não tem como chegar lá. Quem chega lá é Deus, é o Espírito Santo. A ação é invisível. Você só tem, esta obra, ela é assim, é espiritual. É diferente de ser professor de matemática, que é um trabalho de formação natural. É da mente para a mente. Não se compara, alguns acham matemática difícil. Não se compara, difícil e impossível é formar uma vida só com a mente ou com a didática. Quase tudo que você vai querer que se forme no teu discípulo, ou tudo, vou aumentar, eu estava aliviando, mas não, na verdade não vou deixar nada de fora. Tudo que você quer que se forme em teu discípulo, você vai formar pela oração. Você vai formar nele através da oração. Você quer que ele não caia em pecado? Como você faz? Vai ficar segurando ele? Como é que você guarda um discípulo? Como é que guarda? Jesus disse que os guardava e protegia. Como você pode guardar e proteger teus discípulos? Ficando do lado deles todos os dias, o dia todo? Não. Como você vai guardá-los? Pela oração. E vão ficar bem guardados. Por isso Jesus dizia, guarda-os do mal. Depois que comecei a entender isto, irmãos, quase todos os dias, alguns dias eu não lembro bem, mas quase todos, eu lembro dos irmãos que estão ligados a mim e peço, Senhor, não deixa, pode ser pastores, podem ser líderes, podem ser irmãos antigos, mas eu peço, Senhor, não deixa que Pedro peque contra ti, guarda-o do mal no dia de hoje, guarda seus olhos, e peço por Eduardo, e peço por Reinaldo, e peço por Valfredo, e peço por Geraldo, e peço por cada um. Faço o mesmo clamor, procuro guardá-los. E peço, irmãos, convicto de que desta forma estou edificando meus irmãos, estou guardando meus irmãos lá. Eu não tenho como fazer de outra forma. Deus quer nos revelar mais até desse mistério da oração. A oração também é um mistério. Algo poderosíssimo. Deus estabeleceu a oração e se propôs a agir a partir da oração do seu povo. É um negócio, é um recurso espiritual que Deus nos deu e nos mandou. Quando o próprio Jesus, meus irmãos, sabia que Pedro ia ser tentado. Como é que Jesus fez com Pedro para guardar Pedro? Segurou Pedro, disse, não, fica aqui comigo. Ou então chamou Pedro e trouxe uma repreensão e deu uma grande instrução. Olha, Pedro, quando você for questionado, se você é meu discípulo, você vai ser questionado, faça assim, 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 não vá fazer assim, assim, assado. Não. Muito provavelmente não resolveria, não sustentaria Pedro. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse para Pedro, disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que foi que Jesus fez por Pedro? Para que Pedro ficasse firme na fé e não desfalecesse? O que ele fez? Rogou ao Pai.
E apesar do tropeção, meus irmãos, Pedro permaneceu firme, foi restaurado. Amém? Há um poder na oração. A oração, irmãos, vai além de qualquer ação do discipulador. Outro que descobriu esse negócio foi o apóstolo Paulo. Paulo descobriu isso. Vocês já observaram como Paulo cita este fato e as orações dele pelos irmãos várias vezes nas cartas? Olha, vou te contar. Ou Paulo era um exagerado, ou ele orava muito pelos irmãos. Como eu não acredito que ele era exagerado, eu creio que ele orava muito por aqueles irmãos. Vamos ver algumas passagens, algumas expressões, alguns testemunhos que Paulo dá de sua vida de oração. Vamos ver o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Romanos 1, versículo 9 e 10. Convido vocês a gente passear e passar rápido por essas cartas de Paulo. Romanos 1, acharam? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Vamos observar algumas expressões que ele usa nesta frase. Primeiro, como se ele dissesse, não estou exagerando não. Ele chamou Deus por testemunha. Disse, Deus é minha testemunha, irmãos, que falo verdade. Ele estava ouvindo minhas orações. Olha aqui a palavra que ele usa, incessantemente. O que é incessantemente? É incessantemente, é sem cessar, sem parar. É palavra forte, irmãos. É sem parar. Paulo provavelmente lembrava do discípulo, intercedia por ele. Lembrava de fulano, intercedia por ele. Durante o dia, ia lembrando. Lembrava dos romanos, meu discípulo Demétrio, Demóstenes. Não, esses são gregos. Mas não faz mal, então vai os gregos depois. Pois Paulo ia lembrando deles, ia orando por eles. E depois diz, em todas, a expressão de intensidade de novo, incessantemente, declara intensidade, em todas as minhas orações, intensidade de novo. Mas vamos dizer que Paulo então tinha um cuidado especial pelos romanos. Paulo nem havia ido ainda lá. Paulo não os conhecia pessoalmente, mas orava por eles. E pelos efésios, que Paulo diz? Efésios 1,16. Será que era só pelos romanos que Paulo orava? Um 16, não cesso de novo, incessantemente, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
De novo. Então Paulo orava pelos romanos, sem cessar, e orava pelos efésios, sem cessar também, e pelos filipenses. Filipenses 1:4. Filipenses 1:4. Diz assim: fazendo sempre. De novo, outra expressão de intensidade. Fazendo sempre, a toda hora, todo dia, com alegria, súplicas, desculpem, por todos vós. Nossa, todos vós, por todos. Paulo orava pelos romanos, orava pelos efésios, orava pelos filipenses, todos. Que chocante esse testemunho de Paulo. Por todos vós, em todas as minhas orações, diz ele de novo. E pelos colossenses, também. Capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de novo, sem cessar, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E pelos Tessalonicenses, ufa! 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-nos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. E por fim, e por Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Segunda Timóteo 1, 3. Me permito passar todas essas passagens para que vocês tenham o mesmo sentimento que eu tive, da intensidade, como nos choca, nos impacta a intensidade com que Paulo testemunha que orava pelos irmãos. 2 Timóteo 1,3 diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. De dia e de noite Paulo orava por Timóteo. Obrigado, querido. Muito obrigado. Irmãos, por que Paulo orava tanto? Porque confiava no poder da oração. Confiava mais no poder da oração do que em outros, talvez, obras das mãos dele. Sabe, irmãos,
quanto nós oramos por nossos discípulos? Quero trazer sobre você carga, desejo intenso de você orar pelo teu discípulo. É muito eficaz esses momentos que você gastar orando por ele. E quero te dizer uma coisa. Há muitos discípulos que não tem muita gente que ore por eles. Tem discípulos novinhos aqui de vocês que não tem muito relacionamento com os demais irmãos, que às vezes não tem familiares convertidos, não tem um pai, não tem uma mãe convertida que ore por ele, ou um marido que ore pela esposa. Há discípulos e discípulas de vocês, que se você, e às vezes os irmãos nem conhecem ele, é o Zé que se converteu, que ninguém aqui conhece, só você, talvez alguns irmãos da tua casa, mas os irmãos às vezes não se lembram. Talvez alguns discípulos de você não tenha mais ninguém na face da terra, que possa interceder por eles, que esteja intercedendo por eles. E se você não está orando por eles, pode ser que ninguém mais o esteja aguardando em oração. Deus quer te chamar a teu papel de intercessão por teus discípulos. Você pode guardá-lo de cair. Você pode guardá-lo de pecar, de esfriar, de desanimar. Pela oração você guarda teus discípulos. Depois quero dizer outra coisa que você faz pela oração com teus discípulos. Além de guardá-lo pela oração, você o edifica por meio da oração. Vou explicar para vocês como é isso. Tudo aquilo que Paulo queria que fosse formado naqueles irmãos, por exemplo, de Colossos. Se ele queria que os irmãos tivessem conhecimento da vontade de Deus. Sabe como é que Paulo formava conhecimento da vontade de Deus nos irmãos? Pela oração. Ele pedia para que eles tivessem conhecimento da vontade de Deus. Ele estava edificando aqueles discípulos à distância. Se ele queria que aqueles discípulos fossem santos, como é que ele formava a santidade nos discípulos? Ele formava a santidade por meio da oração, à distância. Você edifica teus discípulos por meio da oração. Você quer aprender a edificá-los? Aprenda nas cartas de Paulo. Você quer que teu discípulo tenha paixão por pregar o evangelho e revelação do chamado dele? Ore, Senhor, ilumina os olhos do coração de Maria, para que ela tenha revelação do seu chamamento. E Deus vai dar a Maria a revelação do seu chamamento. E daqui a pouco você vai ver que Maria começa a ter uma paixão por pregar o evangelho e compreende que foi chamada para fazer discípulos, porque Deus fez isso. Tem muita coisa, meus irmãos, que nós ainda tentamos fazer. Tentamos, não só na área que estávamos falando de manhã, mas na vida do discípulo. Paulo diz assim para Timóteo: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas,
orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Antes de tudo. O que quer dizer antes de tudo? Lá em Salvador a gente brinca. No grego, o que quer dizer antes de tudo? Às vezes nós não pesquisamos no grego, mas a gente brinca e diz, antes de tudo, quer dizer, antes de tudo. E certamente, antes de tudo, quer dizer a primeira coisa. Qual é a primeira coisa? Que se use soia. Já ouviram falar soia? Tem um óleo chamado soia, não tem? Soia é S de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Soia. Antes de tudo, soia, unção, óleo. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Paulo diz, antes de tudo, nós fazemos ao contrário. Nós dizemos assim, ó irmãos, eu já fiz de tudo pela pessoa, pelo discípulo. Agora, só oração. Nós deixamos por último a oração. Eu já fiz tudo, viu irmãos? Agora só posso orar, entreguei ele para Deus. Ué, era o contrário, antes de tudo era orar. Depois, se precisasse, você fazia mais alguma coisa. Irmãos, há pouco tempo, havia numa cidade, que eu não vou dizer aonde, um problema grave. Uma cidade que a igreja é pequena. Um problema grave entre os líderes. Grave mesmo. Estavam brigando. Cheio de carnalidade. Aí eles vêm conversar com a gente conversa com um, 2, 3 horas. Conversamos com o outro, aí ouve um, aí vai o outro, ouvir o outro lado. Gastamos horas ouvindo, mais 2, 3 horas. E eu tomando nota, eu tenho mania de tomar nota. 2, 3 páginas, tudo que os fatos que irmão. Aí vamos dar a réplica para o outro. Aí juntamos os dois para conversar. Aí ouve e nada, o coração duro, um negócio difícil. Aí tinha outros irmãos envolvidos, aí vamos ouvir os outros irmãos. Mas cada conversa dessas, 2 horas. Ou 3 dias. Ó, isso aí levou meses até, e achavam que estava resolvido. Daqui a pouco o negócio brotava todo de novo. Aí fomos... Por fim, depois de muitas conversas, já numa última, a conversa estava ruim com um deles. Aí, bobo a gente, né? Vamos orar aqui, irmãos. Aí começamos a orar. De repente, irmãos, aquele irmão, que era um irmão-chave no problema, caiu um negócio sobre ele, do céu. O irmão se quebrantou de um jeito, começava a chorar que não se segurava. E chorava, irmão, me perdoa. Já entendi, agora eu entendi tudo. Está resolvido tudo. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Eu comecei a rir. Eu disse, puxa, que fácil. E a gente ainda quer conversar, e explica, e argumenta, e aconselha, e repreende, e exorta. Irmãos, vou dizer com vergonha para vocês, eu gasto muitas horas do meu ministério resolvendo problemas. Infelizmente. Quando eu digo, eu tenho tanta gente lá fora para pregar o evangelho e a igreja ainda, a gente ainda cozinha tantos problemas e fica nhe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 n. E não temos tempo, não podemos nos dar o luxo de ficar tendo esse tipo de problema. E temos que lançar mão deste recurso com mais frequência, seriedade e fé.
Muitas coisas vão se resolver apenas pela oração mesmo. Muitos discípulos que às vezes estão meio encrencados há algum tempo, já experimentou orar diariamente como Paulo fazia por eles? Talvez se resolva. Vamos aprender com Paulo, meus irmãos, e com Jesus. Se está faltando revelação espiritual a teu discípulo, ora. Se está faltando santidade em teu discípulo, ora por ele. Se está faltando que ele dê fruto, ora por ele, para que ele frutifique. Está faltando poder, está faltando perseverança, está faltando alegria, está faltando fervor, está faltando qualquer coisa. Ora, faça antes de tudo, faça uso de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Lutero gastava muitas horas do seu ministério, do seu serviço, do seu dia orando. E um dia, ele, no testemunho dele, ele diz que quando ele ia ter um dia muito complicado e cheio, esse dia eu estou cheio de compromissos. O que a gente faz quando tem um dia cheio de compromissos? Não vou ter tempo de orar, vou ter que sair mais cedo. Paulo fazia o contrário. Lutero fazia o contrário. Eu vou ter um dia muito cheio, eu vou orar em dobro. Vou acordar mais cedo e vou orar em dobro. Certamente nosso tempo vai começar a sobrar quando gastarmos mais tempo orando. Precisamos adquirir a prática de resolver as coisas pela oração e de edificar os discípulos pela oração. Ainda mais uma coisa, irmãos, que a oração é poderosa. Há um outro texto que me espanta sobre a oração. É 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14 a 16. Primeira João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, está escrito mesmo isso na nossa Bíblia? Está escrito mesmo? É um cheque assinado. Um cheque assinado. Você só põe o valor assinado pelo Senhor no banco da fé. Assinado, você vai botar o valor. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, vou te dizer, e não sou eu não. Eu estou só repetindo aquilo que o Espírito Santo nos diz. Todas as orações que você fizer, segundo a vontade do Senhor, serão respondidas. Deus vai fazer. Não é algumas, são todas. Todas. E o texto ainda diz mais. A gente às vezes, o versículo seguinte, os irmãos, às vezes a gente perde tempo discutindo uma coisa menos importante. Uma coisa que não é o que o texto está querendo ensinar aqui. O versículo seguinte diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte
e por esse não digo que rogue. Irmãos, às vezes a gente se distrai completamente e perde o aspecto central desse texto, porque a gente fica discutindo o que é pecado para a morte. E gastamos horas. Será que isso aqui é pecado para a morte? Será que ele pecou para a morte? Será que eu devo orar por esse? Será que não sei o quê? E ficamos, esquecemos até qual é o assunto aí. E ficamos discutindo teologia de pouca utilidade. O assunto aqui é o seguinte: se você vir a teu irmão pecar, e orar por ele e pedir por ele, Deus lhe dará vida. Esse é o assunto. O assunto é oração. O assunto não é se pecou para a morte ou não pecou para a morte, o que é pecado para a morte. O assunto é oração. Você viu um pecar? Ore, e Deus vai salvar aquele teu irmão. Esse é o assunto. Olha o tamanho do poder que há aí. Até aquele que tropeçou, você pode resgatá-lo. Por isso ontem, nos animamos aqui a clamar por alguns que caíram. Porque, irmãos, a grande maioria deles não pecou para a morte. A grandíssima maioria deles. Eu não quero entrar nesse detalhe do que quer dizer isso para não desviar o assunto. Ou apenas faço menção, eu creio que está ligado aos outros textos que a palavra fala daqueles que pecam deliberadamente, certo? A grande maioria pecou e caiu em sua debilidade, não com um grau de luz e deliberadamente contra Deus com afronta. A grande maioria caiu porque foi enganado pelo inimigo, caiu por sua fraqueza, caiu pelas tentações do mundo. E se pedirmos, Deus lhe dá vida. A grande maioria não pecou para a morte. Você sabe, há muitas coisas que às vezes Deus está só esperando que a gente peça para Ele fazer. Então, pela oração, você guardamos nossos discípulos, edificamos nossos discípulos e resgatamos os que caíram. Pela oração. Esta, irmãos, não era, confesso a vocês, não era uma marca muito forte, e ainda acho que não é, na minha vida. Nós até lá em Salvador, como igreja, também. Tem exceções, tem alguns irmãos lá que oram muito, que entenderam isto, e tem um zelo e um cuidado, que eu acho que sustenta a igreja, esses irmãos que oram. Mas nós estamos, irmãos, convencidos e sob impacto de Deus, a que isto seja um ministério forte entre nós. Que isto seja uma prática intensa na igreja toda, em cada um, em você. Para isso precisa de mudança, metanoia, mudança de mente, mudança de vida. Adquirirmos a prática da sóia, das súplicas, orações, intercessões e ações de graça. O Espírito Santo nos exorta no dia de hoje a que façamos e tenhamos toda oração e súplica, a que oremos em todo o tempo no Espírito e vigiemos com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A igreja vai ser guardada assim. Quero convidar os irmãos, vamos dar uma paradinha agora. Vamos levantar um clamor por nossos discípulos. Você agora vai orar pelos teus discípulos. É um bom momento.
Você vai levantar um clamor por eles, vai pedir que o Senhor os guarde neste momento. Talvez, eu não sei, talvez não precisemos sair do lugar, ou se alguém quiser sair, pode até sair para orar por seu discípulo. Aqui os pastores aqui me digam aí o que deve ser feito. Mas ou então no teu lugar mesmo, você se lembre de cada um deles. Ore para que ele não caia. Edifique a vida dele, ore por santificação por ele, ore por revelação de Cristo, ore para que ele seja cheio do Espírito Santo, ore para que ele dê muitos frutos. Clame, levante um clamor ao Senhor, pode ficar de pé, pode se ajoelhar, levante um clamor. Vamos gastar alguns minutos, meus irmãos, orando pelos nossos discípulos. Deus proporcionou esse lugar excelente, com esse carpete. Todos que têm condições, podemos nos ajoelhar e podemos clamar diante do Senhor, mencionando a vida de cada um dos discípulos. Alguns dos que não puderam estar, alguns que até foram convocados, mas por alguma razão não estão. Outros que estão longe, impossibilitados de estarem juntos. Vamos clamar pela vida de cada um dos queridos. Amém. Aleluia. Esta é uma parte muito importante do encontro, irmãos. Talvez a mais importante, onde mais eficácia vai haver na edificação da igreja. Neste momento, os discípulos vão estar sendo edificados pela igreja do Senhor, por meio da oração. Nossas orações estão sendo recolhidas pelo Senhor. E esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Perdoem aqueles que puderem, eu vou interrompê-los agora. Mas se você ainda está clamando por algo importante, pode seguir, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Amém. Vou interrompê-los. Até porque, meus irmãos, Deus quer nos marcar de tal forma que esta prática não vai parar. Amém? Você vai continuar hoje mesmo com esta prática. Durante o encontro, depois do encontro em tua casa, você vai seguir orando. Amém? Aleluia. Gostaria agora de falar, meus irmãos santos, sobre um outro ponto, um outro recurso sobrenatural de edificação dos discípulos.
que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos, alguns textos da oração de Jesus. Voltamos para João capítulo 17. João, versículo 17. João 17, vamos ler alguns versículos. Versículo 6. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Versículo 14. Só a primeira frase diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra discipulador, se fôssemos nos referir a ela, ela não é uma palavra das Escrituras. Na verdade, aquela pessoa que ensina um discípulo seria um mestre. A palavra grega para a pessoa que ensina um discípulo é a palavra didáskalos. Vem de didática, de ensino. Didáskalos é um ensinador. Então, uma das características centrais de um discipulador é ensinar com a palavra. É um dos trabalhos também fundamentais, eu diria, depois da oração, é o segundo serviço mais importante que um discipulador tem que ter com o seu discípulo, é ensiná-lo com a palavra. Por isso o discipulador se chamam didáscalos. Eu diria mais, se não ensina, não é didáscalos. Se não ensina, não é discipulador. Nós sempre demos muita ênfase à amizade no discipulado. E ela é importante. Mas esse relacionamento e essa amizade, ela tem que estar cheia da palavra de Deus. Discipular, poderíamos dizer que discipular é ensinar a palavra de Deus. Isso é discipular. O que vai edificar o discípulo não é a minha palavra, não é a minha experiência de vida. Se dependesse da experiência de vida do discipulador,
só podia ser discipulador quem fosse bem velho, que ia ter muita experiência. Mas não é experiência. O que o discípulo vai atrás, ele vai atrás é da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é diferente da tua palavra, da minha palavra. Vou dizer para vocês, minha palavra não produz nada. Às vezes produz até confusão. Produz problema a minha. Agora a palavra de Deus ela é diferente. Sabe? A palavra de Deus é outro mistério. Por isso eu digo que é um recurso sobrenatural. Quando você declara e anuncia a palavra de Deus, às vezes você pode chegar num presídio, num lugar obscuro, num lugar de trevas tremendas, e você anuncia a palavra de Deus, e proclama a palavra, naquele momento vem luz sobre aquele lugar. De repente você vê fé surgindo onde não havia nada. A palavra de Deus é assim, ela é poderosa. Ela faz surgir fé num coração às vezes frio. Às vezes um coração que estava moribundo. Você começa a anunciar a palavra de Deus. Quantas vezes acontece assim? Encontramos pessoas que estão frias, secas. Você começa a anunciar a verdade e a palavra de Deus vai produzindo algo lá dentro daquela pessoa. Aquela pessoa daqui a pouco vai ficando cheia de fé. Por isso diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é diferente da minha. A minha não. Eu falo e não acontece nada se eu falar de mim. Se eu ficar contando muita história minha, eu não produz nada. Aí você solta uma palavra de Deus, pum! Fé surge. A palavra de Deus, ela é criadora. O mundo foi criado por meio da palavra. E tudo que nele existe, ela faz vir à existência aquilo que não existe. A palavra do Senhor, ela é vivificadora. Ela dá vida. O salmista diz, vivifica-me pela tua palavra. Que diferente é a palavra do Senhor da nossa palavra. A palavra do Senhor guarda de pecar. Você quer guardar também teu discípulo de pecar? Leva ele a guardar a palavra do Senhor. Por isso Jesus, vemos como Jesus teve a preocupação de dar a palavra a seus discípulos e que seus discípulos guardassem a palavra. O salmista diz que guardei as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor guarda de pecar. E quantas coisas mais a palavra do Senhor ajuda a discernir o coração. Há inúmeras referências aos frutos da palavra do Senhor nas Escrituras. E nós, irmãos, essa é outra coisa que precisamos, além da oração, temos que adquirir o costume de o tempo todo em nossa boca estar a palavra do Senhor. O tempo todo. O discípulo, o que vai atrair o discípulo, ele vai gostar de estar com você, sabe o que é? Quando ele chegar junto de você, ele vai ser banhado pela palavra do Senhor. Ele vai ser vivificado, vai ser lavado. Quem não gosta de estar junto de alguém? Quando você chega junto, aquela pessoa abre a boca e jorra a palavra do Senhor. Quem não gosta? Se o discípulo vai para estar com você e às vezes o tempo não é bem usado, às vezes pode surgir até desestímulo nesse relacionamento. A palavra do Senhor gera prazer nisto. E você
tem que levar teu discípulo também a ter fome da palavra do Senhor. Os discípulos aqui também têm que aprender a ter fome da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é alimento agradável. A palavra diz assim: as palavras dos teus lábios são, como diz, mais doces que o mel e o destilar dos favos, diz o salmista. A palavra do Senhor é um alimento gostoso. Cada um de nós temos que crescer no desejo e na busca pela palavra do Senhor. Irmãos, o nosso crescimento, o crescimento espiritual da igreja depende de ser alimentada com a palavra do Senhor. Por isso diz Paulo à igreja, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Que se cumpra esta palavra também. Amém? Entre nós. Que, embora dizemos que o discipulado não é algo formal, mas quero dizer para os irmãos, às vezes o discipulador fica querendo deixar tão informal o relacionamento que não tem maior rumo de edificação com a palavra. Um discipulador tem que saber que existe algo a formar na vida do teu discípulo. Então, há um conjunto de verdades que ele tem que ser fundamentado. Há um conjunto de princípios, de mandamentos que ele tem que conhecer e ser catequizado neles. A oração tem seu papel, mas não substitui a palavra de Deus. Uma parte da edificação vai vir pela palavra do Senhor. Amém? Inclusive nós temos, aqui eu não sei como os pastores têm trabalhado isso, mas nós temos orientado que nas juntas e ligamentos, no discipulado, o discipulador programe, vamos dizer assim, o currículo de ensino para seu discípulo. Que não impere o improviso. O discípulo chega um dia, briguei com minha esposa. Aí o assunto é briga com a esposa. Aí o outro dia diz, meu marido é muito difícil, um cabeçudo. Aí o assunto é como suportar um marido cabeçudo. Aí outra vez chega lá, meus filhos, assim, aí o assunto é esse. Não, não podemos estar perdido e não pode imperar o improviso. Você tem que ter um alvo, você quer apresentar teus discípulos perfeitos em Cristo. E você tem que ir formando ele com a palavra do Senhor. Então, cada discipulador aqui tem que saber aquilo que precisa ser edificado em seu discípulo. Amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que teus discípulos tenham um grande prazer em estar com você, porque encontram ali a palavra do Senhor. O último ponto, na verdade eram esses 2 pontos, o último ponto, não vamos tratar agora. Então, hoje falamos sobre guardar e edificar os discípulos pela oração e pela palavra. O último é o que Jesus também fez com os discípulos aqui em João 17. Jesus os enviou a pregar.
há uma tarefa também que o discipulador tem que ter, que é enviar os discípulos a pregar o Evangelho. Nós temos que enviar a todos aqui. Não podemos, isto vamos tratar mais amanhã. O discipulado não pode ser todo voltado para dentro. Você sabe que você também edifica os discípulos, fazendo a obra lá com eles? É mais um recurso de edificação, fazer a obra com os discípulos lá fora. E Jesus, nesta oração, também menciona isto. Só antes de terminarmos, observem, no versículo 18 diz assim: Jesus não se esquece dos de fora, não fica só lá olhando para os discipulinhos dele, e esqueceu lá os que ainda estão entrando, não. A oração de Jesus manifesta intensa preocupação pelos de fora, pelos perdidos também. Versículo 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus enviou seus discípulos. Versículo 20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, da sua palavra, da palavra deles. Então, meus irmãos, tenhamos um coração como o de Jesus. Guardemos os discípulos e os edifiquemos pela oração. Edifiquemos os discípulos por meio da palavra e os enviemos a pregar o Evangelho. Amém? Amém. O Senhor os abençoe.